Bruna, assim, é com muita gratidão e também com muita emoção que eu compartilho um pouquinho da história da Winner. A Winner surgiu de um sonho de trazer para Naviraí uma escola de qualidade para as minhas filhas, que atendesse ali ao interesse e à demanda das minhas filhas e tudo aquilo que eu já havia estudado em relação à educação. E também, né, de ser reconhecida profissionalmente pelo trabalho, pelo meu conhecimento. Então, em 2014, eu já tinha trabalhado em outros lugares relacionados à educação. Meu primeiro emprego aqui, meu primeiro trabalho foi na prefeitura municipal, num trabalho de saúde mental do professor, junto com 2 psicólogas, e também já atendia em clínica psicopedagógica, como eu falei ali na minha história no vídeo, né, que vocês podem acompanhar aí no nosso canal, um pouquinho sobre a minha história. Sobre a questão de ter essa educação e ser reconhecida como profissional, né, dentro do que eu me propunha fazer. Então, o que me motivou mais a abrir uma escola em 2014 foi as minhas filhas, né, o amor que eu tinha por elas. A Ana Luísa, que é a minha filha mais velha, que hoje ela faz arquitetura, ela está no 2º ano de arquitetura. Posteriormente, ela teve um diagnóstico de TDAH, uma dislexia leve, então eu precisava atender essa demanda. Não que as escolas que estavam aqui não atendiam, mas ela tinha uma demanda específica. E eu via também como negócio na cidade, que a cidade buscava essa educação de excelência, né? Aqui na nossa cidade nós temos várias pessoas que vêm de centros grandes, do agronegócio, do pessoal de comércio, do pessoal de direito, médicos, que vêm e conhecem o que é uma educação de excelência. Então a proposta era o desenvolver, cuidar das demandas das minhas filhas e também trazer isso que o mercado, né, buscando ali um reconhecimento profissional. Em 2014 eu tive a brilhante ideia de abrir uma escola. Meu marido foi contra, né, porque ele achava que não ia dar futuro, que poderia ficar muito grande, que a gente não ia ter recursos financeiros o suficiente para isso, como que ia ser. Ele ficou muito preocupado e também não preocupado só com isso, mas preocupado também com a minha dedicação, que eu fui sempre muito dedicada naquilo que eu fazia. Então, para os outros, trabalhando para os outros, eu me empenhava. Imagina eu trabalhando, né? Acredito eu, só ele para falar isso, mas ele falou assim, ela vai ficar mais fora ainda do que ela já fica, ela vai ficar mais ausente, não sei quais as preocupações dele, né? Mas ele era muito preocupado e eu via que a preocupação dele era para me proteger. Mas quando eu coloquei na cabeça e tinha isso na minha mente, que isso seria uma oportunidade de negócio, de crescimento profissional, e de tabela atender as minhas filhas, ninguém me segurou. Na época a gente foi parar até na terapia de casal, né? Eu não tinha muitos recursos, ele não me apoiava, né? E eu abri a escola com um dinheiro que eu tinha de fundo de garantia, né? Eu trabalhei alguns anos como professora. E também meu pai tinha um comércio em Loanda e eu peguei emprestado, eu era sócia do meu irmão na época, e eu peguei um cartão BNDES para comprar parcelada em acho que 24 vezes, 36 vezes, acho que era 36, os mobiliários da escola. E fui atrás, né, de algo que atendesse aquilo que eu acreditava, que estava dentro da neurociência. E eu encontrei na internet a franquia Peixinho Feliz, né, que estava começando, tinha algumas unidades em São Paulo, de Santa Catarina, enfim, no Brasil acho que eram 7 ou 8 unidades na época, e eu abri essa unidade, né, de franquia aqui numa casa de 3 quartos, ali na Avenida Neuci, onde já foi também o Segredo da Massa. E nós começamos com 7 alunos em julho de 2014. Era eu fazendo tudo, né, aprendendo com o apoio da franquia.
com o conhecimento que eu tinha. Duas colegas minhas que fizeram faculdade em projeto de extensão, quando eu fazia um projeto de extensão na Universidade Federal, elas vieram, né, me ajudaram ali, falei assim, olha, vocês querem trabalhar quase que voluntariamente, se tiver aluno, vocês têm aula, se não tiver aluno, e elas começaram, acreditaram também, trabalharam muitos anos comigo, né, uma saiu ano passado, mas trabalharam até pouco tempo comigo. A Lucimara, ela tem, o filho dela ainda estuda na escola até hoje, então ela acreditou nesse sonho comigo, né? Depois veio a Ângela, enfim, a Janaína, que está até hoje lá comigo. A gente fazia tudo. A Peixinho Feliz, ela era especializada em berçário. Então, por isso era o medo do meu marido, né? Quem vai pagar o que você está pedindo, que na época era R$1.000 e tantos, para a criança ficar o dia inteiro aí com você e se acontece alguma coisa, se essa criança, assim, é muita responsabilidade, né? E ele queria me proteger, não queria deixar. E eu fui, com o recurso que eu tinha, com a coragem que eu tinha, e ele não teve outra opção, né? Teve que apoiar. Na época, muitas pessoas me desencorajaram, falando que eu estava enlouquecida, que escola não dava dinheiro. Mas eu acreditava, eu sabia que era para um bem maior, para o bem da educação das minhas filhas, e também eu sabia que eu era capaz de fazer aquilo, eu acreditei em mim. E foi seguindo, né? No início era a minha filha mais nova, a Maria Clara, e tinha o reforço, que é a Ana Luísa, que era mais velha, estudava em outra escola na época, e tinha a Deolinda, que era uma professora de reforço, dava o reforço, e seguimos ali, né? Abrimos as portas com a minha filha, a filha da minha amiga Flávia, que quando eu fui a pesquisar, abrir, fui conhecer, porque assim, quando eu me proponho a fazer algo, eu vou atrás do que tem de melhor, né? Então eu fui em São Paulo com ela, fiquei lá na casa, hospedada na casa da mãe dela, a gente conheceu várias escolas, né, para ter uma ideia de realmente onde eu estava entrando, o que eu queria, questão de negócio, então ela me acompanhou. E hoje os filhos dela estudam ali conosco. Tinha só um filho, ele era um dos alunos, aí tinha uma fonoaudióloga que prestava serviço e tinha filha, e alguns pais que acreditaram, né? No segundo ano de escola já foi aumentando, a gente nosso trabalho já começou a ser reconhecido, nós tivemos mais matrículas, mas começamos com 7, acredito que mais ou menos uns 15 alunos no final do ano, 15, 20 alunos. No próximo ano já começou a crescer. E no ano seguinte da inauguração, em 2015, a Maria Clara ela iria para o primeiro ano. Aí eu conversei com a Deolinda e a Deolinda topou, né, abrir lá o primeiro e o segundo ano, a gente abriu o primeiro e o segundo ano nesse ano, numa casinha ao lado. A gente alugou a casa de cima, era uma casa super pequena, quebramos o muro e fizemos ali, né? E começou a crescer, e começou a vir pai, começou a ficar pequeno ali. Então a gente falou, olha, deu certo, né? As pessoas realmente, a visão que eu tive realmente as pessoas querem algo diferente. E fizemos uma parceria, né, com uma universidade onde tinha um espaço, porque aquele espaço começou a ficar pequeno, inviável. A gente começou a procurar espaços ali, eu também não tinha recurso financeiro na época para comprar nada, meu marido ainda muito receoso. Fui na época, essa é uma história boa, fui fazer uma pesquisa e um levantamento de custo para já fazer um local próprio. Fui ver algumas coisas que estavam para vender, para fazer financiamento, mas quem ia dar crédito com uma pessoa de uma empresa de 1 ano, né? E a pessoa me desmotivou. Depois essa pessoa acabou, na verdade ela tentou me desmotivar, na verdade ela me deu mais assim, eu falei assim, tem uma coisa que é você falar que eu não vou fazer, que eu não consigo, aí que eu faço. Se eu acredito naquilo, nossa, aí parece que aí me dá força mesmo, né, para fazer. E essa pessoa que fazia projetos de FCO na época, que era um recurso que temos aqui no estado, né, pelo Banco do Brasil, um FCO em alguns bancos também, ele falou assim que era para eu desistir, que escola não dava dinheiro, que falou, meu marido estava junto e falou assim, olha, se você quiser vender uma fazenda para investir num sonho, colocar em risco uma fazenda, porque meu marido trabalha com agronegócio, a família dele, né? Para investir num sonho da sua esposa, na minha frente, ele falou isso. Fica à vontade, mas escola não dá dinheiro. Por que você, ele falou assim, por que você não abre um salão de beleza?
Aí eu falei assim, porque eu não sei, eu não sou cabeleireira, eu não sei, eu não sei a função. Eu sou professora, eu vou trabalhar com educação. Saí com uma raiva, né, dessa pessoa, meu marido veio quietinho, não falou nada, e eu chorando de lá aqui. Eu falei assim, mas era o que eu precisava para falar assim, agora ele vai ver quem que vai abrir salão de cabeleireiro, eu vou abrir escola. E o meu marido, meu Deus, né, nada tirava, ou ele ia junto, ou o nosso casamento também ali, eu acreditava tanto. Também acreditava tanto no meu casamento, né? E eu blefei, né? Claro que eu blefei com ele, que eu tinha muita segurança que ele me dava, que ele não ia acabar ali, mas eu fui firme e ele teve que apostar. E quando ele começou a ver que o negócio ia, né? Hoje ele é meu sócio. E eu que tenho que mandar ele parar, né? Ele falou assim, não, vamos comprar, né? Agora nós compramos um terreno ali do lado da nossa escola e foi ele que quis e eu falei assim, meu Deus, né? Não, vamos conseguir, tá crescendo. Então hoje ele é o meu maior incentivador e sócio, né? Ele viu que o negócio tá crescendo e que a gente dava conta. A gente fez, né? No segundo ano, no terceiro ano a gente saiu desse espaço e fomos para um outro espaço dessa universidade, fizemos uma parceria, né? Criamos o Colégio Naviraí e 2 anos depois eu vendi a minha parte do Colégio Naviraí e nós criamos a Winner, o Pequeno Vencedor. Nós compramos um terreno e levamos, na verdade foi só o Winner, o Pequeno Vencedor veio depois. Continuamos com o Peixinho Feliz. Contudo, um aluno de ensino médio, abrimos o segmento do 6º ao 9º em ensino médio, mas eles não queriam chamar Peixinho Feliz. Você queria, né? Você estudaria numa escola, tipo, com 16 anos, chamando Peixinho Feliz, né? Eu vou ter a formatura do ensino médio, terceirão do Peixinho Feliz. Então, não dava. Usamos essa marca, né, a Winner, que era da Peixinho Feliz, de uma escola de inglês. Posteriormente, nós saímos da Peixinho Feliz, criamos a marca própria, o Pequeno Vencedor, e registramos a Winner como escola regular, porque lá na Peixinho Feliz ela era uma escola de inglês. Então, nós registramos ela, né? Hoje ela é a propriedade da escola, e as duas marcas hoje ela formam uma marca só, apesar de serem 2 marcas, que é a Winner e o Pequeno Vencedor. Eu criei toda a identidade visual, né, as cores. Temos até 2 Instagrams diferentes, porque são segmentos totalmente diferentes, trabalho totalmente diferente, apesar de funcionar no mesmo prédio. É uma escola só, mas muito diferente. E assim, a gente tem esse pensamento, né, que a criança entra na escola, né, como um pequeno vencedor, e depois ela sobe literalmente as escadas nesse nosso prédio e ela começa a se preparar realmente para ser um vencedor. Como eu disse também no outro vídeo, a gente acredita que a criança, a gente não ensina ninguém a ser um vencedor na Winner. A criança ela já nasceu para vencer, né? Deus na sua perfeição, ela não criou ninguém para não ter sucesso, para não vencer, né? Mas ela precisa acreditar. Então, nossa função é fazer com que ela acredite, ela desenvolva esse pensamento vencedor. E quando ela sobe as escadas, vai para o ensino fundamental, ela tem toda essa base que a gente já trabalha, né? Nós atendemos crianças a partir de 4 meses de idade, num berçário, né? Com uma metodologia toda diferente, criada por nós também, né? Hoje nós temos um método próprio na escola, que é o método fonoarticulatório, o Pequeno Vencedor. Nós já temos alguns materiais próprios já, nós estamos construindo esse material dentro de toda essa identidade, de tudo que a gente acredita, tudo baseado em neurociência mesmo. Esse método fonoarticulatório, ele é comprovado cientificamente que é o melhor método de alfabetização que existe, né? Muito pouco usado no Brasil, mas em países com fluência de língua, fluência linguística, fluência da língua mesmo, ele tem os maiores resultados no mundo. E o Brasil, ele infelizmente vai na contramão. E eu atribuo muito o sucesso da escola a esse método de base que a gente tem. Quando ele vai para a Winner, ele vai para a escola dos vencedores.
Então ele trabalha ali os 12 passos da mente vencedora, que também as pessoas podem conferir em um outro vídeo falando dessa metodologia criada e baseada muito na história da escola e na minha história pessoal, né? Quando a gente construiu essa escola e terminou essa parceria com a outra escola, isso foi em março, né, do ano, e como terminou a parceria, né, a pessoa pegou e falou, olha, você tem até o final do ano, porque eu também vou abrir outros segmentos, era um direito da pessoa, você fica aqui até o final do ano, acabou nossa parceria, né, você precisa desocupar o espaço porque eu vou usar. E o contrato havia acabado, né, que fiquei 3 anos nesse espaço, e aí, eu tinha só um terreno, não tinha projeto, não tinha nada. Então eu digo que a escola, ela foi erguida na fé mesmo, né? Eu sou católica e eu procuro tudo que eu faço colocar nos pés ali de Deus, nos pés do Santíssimo, nos pés de Jesus, para que eu consiga orientar, né? Como que eu vou fazer para conduzir isso aqui? Eu tenho alunos, porque eu tinha os meus alunos, que já eram meus alunos da educação infantil, que era do Peixinho Feliz e até o 5º ano, eram meus alunos. Precisava abrir outro segmento, porque as minhas filhas já estavam em outros segmentos e tinham professoras que trabalhavam anos comigo, que já tinham, então eu tinha esse compromisso moral. E tinha um local, tinha um terreno. Na verdade, eram 3 terrenos nós tínhamos ali, né? E não cabia, precisava de mais terrenos, porque eu precisava de uma quadra, só para quadra eu precisava de um terreno. Aí com essa ruptura, né, das escolas, eu acabei comprando mais um terreno, onde era a creche do Objetivo e onde tem a extensão da escola. E chamei a equipe e falei assim, olha, nós temos o... Fiquei desesperada, na verdade, antes de chamar a equipe, né? E graças a Deus, Deus foi colocando os passos a seguir no meu coração e eu procurei uma mãe ali da escola que era arquiteta, que era a Ana Paula Rocha, que hoje ela não mora mais aqui na cidade, mas ela já trabalhou, né, ela já foi gerente de obras da prefeitura, tem várias obras na cidade e eu falei assim, Ana Paula, aconteceu isso, eu preciso de um prédio para fevereiro do próximo ano. Nós estávamos em março. Aí ela falou assim, não, eu vou te ajudar. É um desafio, mas eu vou te ajudar. E ela fez um projeto em tempo recorde, né? Mas só para a elaboração do projeto foi março, abril, maio, junho, só tinha terreno ainda, né? Eu precisei chamar a equipe. Mais uma vez todo mundo achava que eu era doida, antes era só o meu marido achando que eu era doida, né? Depois todo mundo olhou assim e falou assim, nossa, o que ela vai fazer agora? Eu falei assim, vai acontecer, acredita em mim, tá o terreno. A arquiteta falou que vai acontecer, que era a Ana Paula. E eu falei assim, se ela disse, ela tá do meu lado, né? Mas alguém muito mais importante tinha falado para mim que isso ia acontecer, né? Hoje em dia, tudo que eu faço na minha vida, tudo, qualquer decisão que eu tenho que tomar a nível pessoal e de negócio também, eu coloco nos pés do Santíssimo, né? Eu coloco e consagro e vem as respostas. Eu estava muito desesperada porque eu tinha um terreno e na época eu tinha acho que quase 200 alunos já, né, nesses anos, e não tinha um prédio para levar essas crianças, esses alunos e as pessoas que confiaram em mim, né? As pessoas confiaram, tiraram de outras escolas, confiaram no meu trabalho, na minha equipe. E eu, durante uma missa, né, eu coloquei ali na hora da consagração da Eucaristia, Deus falou muito forte no meu coração, mas falou assim, faltou a voz humana. Faz que isso é plano de Deus na sua vida, é meu plano na sua vida. Pode ir sem medo, não tenha medo, que vai acontecer. Nessa missa, eu estava com meu marido, a gente estava fazendo uma novena lá na igreja e eu saí chorando muito, né? Depois, e nem era uma missa, era uma celebração eucarística, porque o padre não estava no momento, então tinha um ministro, né, eucarístico, e quando ele ergueu a Eucaristia, Deus falou no meu coração, né?
ali perante ele. Nós católicos acreditamos que é a presença viva de Deus na hóstia santa, né? Então Deus estava presente ali e ele falou comigo que poderia fazer, que ia acontecer, né? Que eu não precisava ter medo. Eu saí, comecei a chorar muito, chorando muito, sentei, saí da capela ali, né, onde fica o Santíssimo, sentei ali no banco da igreja e falei, Rodrigo, Deus falou no meu coração, falou pra gente não ter medo. Nessa época a gente não dormia, a gente não comia, porque a gente não tinha recursos realmente financeiros disponível e era uma obra muito grande, né? A gente precisava colocar 200 alunos e pensando em crescer. E depois desse dia eu nunca mais tive dúvida, né? Aí demorou, mas eu tinha certeza que ia acontecer. Se Deus fala, você pode fazer. Né? Então, se você tem um passo da mente vencedora que fala, escute o seu coração. Mas para você escutar o seu coração tem que estar conectado ao divino, a Deus. Porque se você escutar o seu coração humano, nada dá certo. Mas se Deus fala, se Deus tem um plano na sua vida, vai acontecer. Né? E aconteceu. Chegou em setembro, começou a chegar as peças que nós fizemos com o pessoal do Paraná. Então, ninguém estava vendo nada, mas as peças estavam sendo construídas. Eu sabia do processo, eu tentava falar para as pessoas e as pessoas não entendiam. Né? A escola está sendo construída em outro local, será trazida para cá. Aí, como eu explicava para as crianças, pense num Lego gigante. Né? Eu acho que as crianças me entendiam mais que os adultos achavam que eu era louca. Pensa num Lego gigante, então Deus foi providenciando todas, as pessoas, as empresas, os parceiros, os professores que ficaram comigo e acreditaram, né, na minha loucura, loucura entre aspas, né? E eu falava, pensa assim, crianças, como se fosse um Lego gigante, vai chegar aqui e vai montar, as crianças e os adultos assim, né, sem entender nada. E acho que foi em setembro, foi um ano que choveu muito, 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 muito. A hora que começava a cair a chuva, ao contrário de hoje, né, a gente fica esperando a chuva, a gente falava, meu Deus, chovendo de novo. Teve um dia que caiu o muro do vizinho, a gente teve que sair de madrugada, então aconteceu de tudo, né? E começou a montar, só que como começou a montar, em vez de subir, não subia essa escola, né? Já estava em outubro, né? Enterrava alicerce, porque era 2 andares, né? Mais de 2.000 metros quadrados. Novembro, mais ou menos, né? Chovia muito, e começou a levantar essa escola. E a gente começou a fazer matrícula e o pessoal começou a matricular. Então a gente falou, e começou a matricular. Eu falei assim, quem que vai matricular uma escola? E eu com a certeza absoluta. Eu lembro de um dia que eu cheguei na obra, esse pessoal do Paraná que estava montando, o mestre de obra dele, falou assim, eu falei assim, vamos gente, vamos. Eu ficava, não vai embora não, eles queriam ir embora no final de semana. Eu falei assim, não gente, não vai embora não, isso aqui. Aí eu falei assim, em fevereiro isso tem que estar pronto com meus alunos aqui dentro. Ele falou assim, dona, a senhora acredita nisso? Porque eu trabalho há muitos anos, eu tipo assim, mais de 30 anos nessa empresa, não sei, há 10 anos que a gente já faz esse tipo de obra, nunca aconteceu. Ele quis, né, falar para mim, ele quis falar assim, coitada, né? Eu falei assim, eu não sei que Deus o senhor serve, mas o meu Deus é o Deus do impossível. E ele falou para mim que vai acontecer e eu acredito. Se ele falou, vai acontecer. Ele olhou para minha cara e falou assim, não, eu também acredito. Se ele falou, eu falei assim, ele falou, então o senhor vai, vamos, né, vamos trabalhar, vamos e vai. E eu estraguei todos os meus sapatos, que eu trabalhava, que é na esquina, né, 2 esquinas para baixo, e passava na obra cedo, à tarde, à noite e final de semana. Nesse ano, em dezembro, nós não tivemos férias, eu e meu esposo, as crianças foram com os avós de férias, a gente ficou entre o Natal e o Ano Novo, eu acho, só que também parou todo mundo, que se não parasse, a gente estava ali e o negócio começou erguendo e os pais passavam e levavam as crianças, falaram assim, olha, não é que essa doida vai fazer mesmo, que ela falou, né? E o negócio ficou construído. Enfim, do dia que começou a sair, que chegou a primeira pessoa na obra até o final foram 3 meses. Aquela escola ela foi erguida
em 3 meses, né? Jesus ressuscitou no terceiro dia, a escola no terceiro mês. Então era inacreditável. As pessoas que trabalhavam na obra, o pessoal da Flex que tomava conta aqui da obra, ninguém acreditava. E as pessoas trabalhavam assim, sabe? Tudo dava certo, apesar da chuva, do muro cair, do vizinho reclamar, né? Mas as pessoas tinham muita boa vontade. E o mais incrível, que os pais fizeram matrículas. Então, assim, foi um ano que a gente teve, assim, os pais matricularam muito, né? Então, acho que eles também, eles acreditaram, né? Eles acreditaram e queriam ir para o espaço, né, construído para a escola. Acho que foi o primeiro espaço que era feito para a escola, né? Onde a gente estava era uma clínica com janela pequena, então a questão de vírus ali era muito complicado, né? Que era muito fechado, não tinha uma ventilação adequada. Ali não, né? Quando eu sentei com a arquiteta, a gente levou em consideração vários fatores, né? Pode ver ali na estrutura da escola. Janelas amplas, com muita circulação na parte de baixo, onde é a educação infantil. Isso ajuda muito na questão de não ficar o vírus ali dentro da sala por conta da ventilação. Então, as doenças de infância, elas diminuíram muito, drasticamente, quando a gente mudou para lá, né? Criança fica doente, criança vai para a escola, ela precisa adquirir imunidade, então ela vai entrando em contato, é até recomendado pelos médicos, né? Mas era muito no outro espaço. E nesse espaço, quase assim, ficou muito tranquilo, porque foi pensado para a escola. O meu berçário, ele não é adaptado. Acho que foi o primeiro berçário e hoje é o único berçário que foi construído. Então tem um local certinho de tomar banho, tem um local de comer, de dormir. Então ele foi pensado arquitetonicamente e pedagogicamente também. Então, no meio dessa loucura toda, a gente conseguiu fazer isso. No piso de cima, né, aquelas telhas, elas são térmicas, as paredes são acústicas e nós temos, a gente pode notar assim da escola, o vidro em cima para entrar luz natural, né? Hoje nós temos a energia solar em toda a escola também, então ela é uma escola pedagógica, onde o ambiente dela já ensina. Onde são distribuídas lixeiras, ela é sustentável e esse tipo de obra que nós fizemos lá, ela é uma obra limpa, ela gasta muito menos recursos, não é jogado fora as madeiras, né, na hora da construção, elas não são jogadas fora, então a gente aproveita muito, então tem muito pouco desperdício de matéria-prima, então isso a gente já foi ensinando a criança na própria história e construção da escola. Então, quando você chega naquele ambiente, você vê que ela tem todas as questões ecológicas ali, bem explícitas, que ajuda nesse pensamento aí de meio ambiente também da criança, né? Mudamos para lá, né? Voltando um pouquinho ali na história. Então, mudamos para lá em fevereiro, realmente. Algumas crianças foram para a extensão, porque a parte de baixo realmente não ficou pronta em fevereiro, mas a parte de cima das crianças do 1º ao 5º e 6º ao 9º ficou pronta. A quadra ficou pronta também e a extensão que nós reformamos, né, onde era o objetivo ali. As crianças ficaram ali, né, mais 1 mês e meio, 2 meses, e depois a parte de baixo ficou pronta, a gente finalizou a parte de cima. E foi muito bonito e muito emocionante, né? Nós tivemos que contratar toda a equipe e um dia antes, no domingo, né, a aula ia começar na segunda-feira, no domingo os próprios professores, funcionários, nós fomos limpar e organizar a escola. Então nós temos que ter uma foto, tá todo mundo lá de balde, então assim, foi uma energia muito forte ali, todo mundo querendo que as coisas acontecessem. E foi inaugurada a escola e a gente colocou assim os balões, a gente usava a cor vermelha na época, né? A gente usa menos agora, mas era uma cor muito forte. E a gente soltando os balões assim e agradecendo tudo aquilo que havia acontecido, né? No dia, uma curiosidade, eu nem sei se vai no vídeo, mas assim, bati o carro
Bati o carro no jardineiro, que estava terminando de montar, então ele estava com pressa, porque ele queria colocar a grama ali na frente para os pais, né? E eu peguei e bati meu carro novinho, porque o carro antigo, eu bati 2 vezes esse carro. De tão maluca que eu fiquei durante isso aí. Eu bati no jardineiro que estava indo prestar serviço para mim. Rebentei a carretinha dele, larguei o carro, peguei a Maria Clara e descemos a pé ali na avenida, sabe? Cheguei a pé para a inauguração da escola. Aí eu chorei, sabe? Tem uns vídeos de eu chorando ali, que eu falei, ai, resolvi, bati o carro, mas tô aqui, inaugurei essa escola, graças a Deus, né? E Deus cumpriu o que Ele tinha prometido no meu coração. Para ficar mais emocionante, né? No meio disso, a minha filha mais nova, na época ela tinha 13 anos, ela teve um tumor no seio. E a gente, né, quase enlouqueci, teve que fazer uma cirurgia, era um tumor graças a Deus, era um tumor benigno, mas até a gente levar no médico, fazer a cirurgia, vir a biópsia, então no meio de tudo isso, fora a chuva, fora toda essa pressão, a minha filha teve esse tumor. E eu falo que esse tumor dela, ele me salvou, porque senão eu tinha enlouquecido. Porque aí eu tirei um pouco o foco, né? Falei assim, olha para a família também, não é só isso, né? E ela teve esse tumor, graças a Deus deu tudo certo, ela fez a cirurgia, um tumor de mais de 1 quilo, né? Ela teve que tirar e passou depois por várias outras cirurgias, restauradora, mas graças a Deus está tudo bem. Mas eu acredito que isso foi para falar assim, olha, tem a escola, mas você tem a tua família, né? E depois eu veio, né, formando a equipe. Hoje a Tati, que é a minha vice-diretora, ela começou comigo lá ainda na parceria com a outra escola. Ela era secretária, ela entrou como secretária, né, passou a coordenadora, hoje ela é vice-diretora. Eu gosto muito de honrar e valorizar aquelas pessoas que estão comigo nas horas. Ela foi uma amiga muito importante para mim também, na época onde eu estava passando por todas essas dificuldades, né? Todas essas incertezas, dificuldades. Mas, então, essas pessoas que estão comigo, elas têm uma história ali comigo, elas têm uma história com a Winner. A Winner é um lugar muito abençoado, é um lugar onde a gente consegue gerar muitos empregos, né? E eu falo que eu tinha um plano e Deus tinha um plano muito melhor para minha vida, muito maior, que me exigiu muita dedicação, tanto minha como das pessoas que trabalham comigo, como da minha família também, que sempre fez parte, do meu esposo, que sempre esteve ao meu lado, assim, por mais que no começo ele tinha medo, mas eu entendo que esse medo era para me proteger, pra proteger a família, né? Mas assim, sempre acreditou que às vezes eu precisava trabalhar, no começo eu precisava entrar 7 da manhã, 6:30 da manhã, não vir almoçar e chegar às 7 da noite, então tem tudo isso, né? Tem muita dedicação. E das pessoas também que trabalham comigo, né? Hoje eu consigo ficar um pouquinho fora, cuidar de outras coisas, como a questão do material, né, que a gente está desenvolvendo, então eu preciso, comecei a entender muito a importância das redes sociais, de como estar me posicionando, fui me especializar. Então eu preciso dessas pessoas e o sucesso da escola é esse, é muita fé, é muito propósito, né? Acreditar naquilo mesmo que a gente está aqui por uma missão. Eu, como cristã, acredito, né? Que a gente não é desse mundo, a gente está aqui por um propósito, por uma missão de Deus e cabe a nós entender. E a minha, com certeza, está ligada à educação. Então, para mim, a Winner é muito mais do que um negócio, é muito mais do que uma escola, é um propósito de Deus na minha vida e que é assim que eu vou administrando, né? Quando eu não sei o que fazer, é lá nos pés dele mesmo, que sempre ele vai me guiando, sempre ele vai me orientando e falando. Esse ano, na verdade, o ano passado, nós adquirimos mais 3 terrenos e tem uma história muito importante de fé também nessa aquisição. Era um terreno
que ele não tinha, a pessoa que era dona desse terreno, ela é uma pessoa que dificilmente ela vende as coisas, ela compra, ela não tem interesse em vender as coisas. E eu sempre ficava pedindo, né? Vende para mim, né? Vende para mim. Ah, não, não sei o que, vou vender. E final do ano passado, eu falei, a gente já tinha comprado um terreno aqui em cima para fazer o centro de esporte e lazer da escola. Aqui perto do condomínio, eu estou falando aqui, ninguém está sabendo, né? Mas aqui perto do condomínio, nós compramos uma chácara de 5.000 metros e estávamos com um projeto. No final do ano passado eu já estava com o pessoal da Flex para execução, projeto de quadra, de campo de futebol, de centro de lazer mesmo, porque não tinha espaço para crescer. Graças a Deus a escola está crescendo. E eu comecei a execução, já estava fazendo o projeto, o pessoal da Flex fazendo esse projeto. E eu falei, vou tentar mais uma vez ligar para esse homem. Eu e o Rodrigo sentado aqui em casa. E eu falei, o senhor vende para mim? Era em novembro. Ele falou, vendo, do nada. Ah, então vamos discutir que dia? Ele falou assim, não, pode ser hoje, pode ser hoje, no mesmo dia. Eu falei assim, tá, que horas? Ele falou, 3h30 da tarde. Eu falei, tá bom, 3h30. Aí no escritório lá do meu marido, ele tem um escritório aqui, e ele não apareceu. Eu falei assim, ele não vai vender. Aí eu mandei uma mensagem, ele falou assim, eu não posso agora, mas 5h30 pode ser? Tá bom, pode ser, né? O interesse era meu. Aí voltei para a escola, né? Compartilhei ali com a Tati, que sempre partilho tudo. E voltei às 5h30. Deu 5h40, não aparecia. A gente estava levantando para ir embora. Ele apareceu. Vendo, mas tem que fechar hoje, o preço é esse. Não, mas não é esse, o preço se quiser é esse. Eu não sei o que, eu vou ver se eu consigo parcelar, ou se pagar não sei o que, eu vou ver para vocês, falo amanhã. Mas assim, o negócio tem que estar pronto, tem que estar na palavra hoje. Falei, tá bom, tá na palavra, mas o senhor vê como que o senhor faz, se o senhor dá um desconto, se o senhor parcela, como que o senhor faz. Tá bom. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei, Rodrigo, nós não temos esse dinheiro, é muito acima do mercado, né? Mas ele falou, aí o Rodrigo, não, mas pra gente serve, é do lado, né? A gente, como que você vai ficar trabalhando em 2 lugares? Ele sempre tentando me proteger, eu falei, você vai ficar mais louca ainda, né? E eu falei, não, eu falei, ai meu Deus, dessa vez eu tava com medo. Aí mais uma vez a gente colocou, falou assim, Senhor, se for a sua vontade, né? Se for para agregar na vida das pessoas, se for para gerar mais emprego, se for para fazer diferença nas vidas das pessoas, se for para fazer diferença na vida dos pais que não vão precisar mandar seus filhos embora, se eu conseguir dar melhores condições, se for teu projeto, se faz parte do teu projeto, que dê certo. A hora que eu cheguei em casa, olhando, né, o Instagram, como todos os mortais fazem ali, né, eu vi que era dia, eu não vou lembrar a data certinho, mas acho que é era dia 29 de novembro. A hora que eu olhei, veio 29 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. E quando eu mudei ali para a escola, eu quase comprei esses terrenos do lado. E não comprei, que compraram na minha frente. Né, cada um com seus valores, cada um com as suas oportunidades, e eu não consegui comprar esse terreno do lado. E uma mãe, quando a gente estava nesse processo de transição, a Solange, ela me deu, ela foi embora da cidade, ela não está mais na cidade, mas ela me deu uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. E ela falou assim, Daniela, enterra ali, joga ali no teu terreno que você está construindo. E é no segundo andar, né? Tem 2 andares a escola. E toda vez que eu não enterrei essa medalhinha, eu guardei essa medalhinha. E toda vez que eu subia e olhava para esse terreno, me dava uma angústia, uma frustração, né? Porque da minha sala dá para ver esses terrenos. Eu falava assim, gente, por que eu não comprei? Nossa, poderia ser meu. Nossa, eu ficava com aquela angústia, né? E aí eu lembrei dessa medalhinha e falei, Senhor, se esse terreno for para ser da escola, se for para ser meu, que o Senhor providencia que seja na hora certa. Se não for para ser meu, o Senhor tira do meu coração para que eu tenha paz,
E assim, não foi mágica, foi um processo, mas eu fui esquecendo do terreno. Então, na verdade, eu tenho que olhar para da minha sala, dá para ver, né? Se você puder pegar uma imagem ali, da minha sala dá para ver esses terrenos. E começou a me... Tá bom, esqueci. Tanto trabalho, né? Esqueci. E Deus cumpriu, Ele tirou do meu coração aquilo lá. Inclusive, eu comprei até outro terreno. Falei assim, não é para ser aqui? Tá bom, eu vou para outro local. Não é isso que vai impedir de eu crescer, né? Não é isso que vai impedir de crescer. Aí, quando ele falou que vendia, eu vim para casa e comecei a rolar, eu vi que era dia 29 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. Aí eu falei, não pode ser uma coincidência. Não pode ser uma coincidência. Acredito que é mais um sinal de Deus, né? De falar assim, não, é isso, a minha vontade é essa, né? Porque a gente, às vezes, não acredita nas coisas. Então, eu peguei, atribuí, né, isso a uma graça por intercessão de Nossa Senhora das Graças e que realmente isso era a vontade de Deus na minha vida, é um propósito de Deus na minha vida, era a continuação desse propósito. E não fiz uma promessa, porque eu não tinha feito promessa nenhuma, mas a primeira está alugado, né, esse espaço, ainda eu vou respeitar, está até setembro alugado, mas eu vou respeitar, são crianças que estão ali na creche, até elas irem para outro local, até dezembro a gente vai estender o aluguel, vai atrasar um pouquinho, mas é para algo bom, né, não posso tirar as crianças sem ter onde ir, né. Então, questões éticas e morais mesmo. Então, eles vão ficar até dezembro. E a primeira coisa que eu vou colocar a construção é uma capelinha de Nossa Senhora das Graças com essa história, para lembrar que aquilo ali é fruto de fé, né? E da minha fé, que é a minha fé católica. Tem várias pessoas ali que são cristãos, né? Porque faz parte ali da visão da escola, dos valores da escola, uma escola cristã mesmo, a proposta é essa. Mas temos pessoas que acreditam de outras formas, mas como eu sou católica, acredito nisso, eu vou colocar ali para simbolizar a vontade de Deus naquele local. Eu acho que é isso, né? E hoje nós estamos com mais de 400 alunos, como eu disse no vídeo anterior, no início. Temos mais de 100 colaboradores diretos e indiretos ali trabalhando para a escola. Muitos resultados, né? Aprovação em universidades de referência, alunos que passaram na UEM, que é uma universidade muito concorrida. Aqui, universidades federais aqui da região, de Dourados, né? De Curitiba, passou recentemente um aluno em medicina, na PUC de Curitiba, que é uma universidade também de medicina muito concorrida. Então, os resultados que a gente vem alcançando são excelentes. Hoje, na nossa equipe, nós temos vários professores, temos professores que vêm do Paraná, tem um professor que trabalha no Alfa, que ele era de Florianópolis, trabalha professor de matemática, que dá aula ali na rede do Alfa, em Umuarama, e vem dar aula aqui de matemática. Temos o professor Vitor, que vem de Dourados. Temos os professores daqui, temos professores da nossa coordenadora Fabrícia, doutoranda em física, dá aula de física, a Josi também, doutoranda, professores especialistas de primeira grandeza, né? O professor Rafael, que deu aula era nosso coordenador até o ano passado, professor de química, deu aula em escolas internacionais do Rio de Janeiro. Então, assim, fora os professores ali da educação infantil, que foram também desenvolvidos dentro da nossa metodologia. Então, uma escola que ela tem muitos resultados, muitos frutos, né? O último passo da mente vencedora é a árvore que dá frutos. Então, esses são os nossos frutos. É o que a gente quer deixar para a sociedade, essa nova visão, né, de fé, de propósito. A gente sempre coloca desenvolver esse propósito nesses alunos, que eles não saiam dali só sabendo português, matemática, geografia, história, mas que eles entendam que eles estão aqui nesse mundo por um propósito maior. Por mais que assim, é difícil um adolescente entender isso, mas a gente acredita que a gente planta essa semente, né? E essa semente boa, ela vai germinar. Então, a gente acredita que um dia essa semente que nós estamos plantando na juventude, na adolescência dele, vai fazer diferença no mundo. Então, é isso que a gente acredita.